Bem-vinda ao AfrontaCast, o podcast onde empreendedorismo tem voz, corpo e alma. Aqui não tem fórmula mágica, aqui tem vida real, tem jornada, erros, acertos, recomeços e vitórias. Eu sou Joyce Emiliano, empreendedora, mentora e mulher que já viveu o corre da praia ao digital. E agora eu te convido a caminhar comigo para conversas sinceras, estratégias que funcionam, história de quem empreende com coragem. Porque empreender, mana, é o nosso ato de resistência. O AfrontaCast começa agora. Pode entrar, fique à vontade, o AfrontaCast começa agora. Mas antes de tudo, eu preciso me apresentar para você. Quem é essa daí? Quem é a Joyce? Quem é ela na fila do pão? Eu sou Joyce Emiliano. Antes de ser mentora, eu fui ambulante. Eu trabalho com acessórios afro, muito grata por isso. E com a minha história, hoje eu estou aqui. Tudo começou em 2015, quando eu resolvi empreender. Largar meu emprego de carteira assinada para resolver acreditar no meu negócio. Eu trabalhava em um salão de beleza, onde era um salão de cabelos cacheados e eu passei pelo processo de transição. Nesse processo foi muito difícil para mim e foi quando eu resolvi criar os meus acessórios para poder usar no meu cabelo. E nesse salão onde eu trabalhava, muitas clientes e funcionárias desse salão começaram a me pedir: nossa, Joyce, que lindo, Joyce, que legal. E ali eu vi uma porta. Isso foi em 2014. Em 2015, as coisas de 2014 começaram a funcionar tão bem que em 2015 eu resolvi largar o meu emprego de carteira assinada para resolver me empreender. Então hoje eu estou 10 anos como empreendedora com muito orgulho. É fácil? Não é fácil. Mas eu estou contando um pouquinho para você da minha história para você ver que você também pode. Empreender não é fácil, mas eu falo que empreender é um ato de resistência. Eu estou há 10 anos com esse ato e eu pretendo seguir durante muitos anos da minha vida, pois hoje eu descobri que eu consigo sim empreender, eu consigo fazer acontecer, eu consigo fazer o meu corre. E é isso que eu quero ensinar para você, o que eu quero contar para você um pouquinho. No final de 2015, só para encurtar um pouquinho a história, para não ficar muito longo, eu sei que é um podcast, mas eu preciso trazer outras coisas, como é que vai ser o nosso programa. Então eu só quero contar um pouquinho da história para você ir acompanhando. E nos próximos programas você vai conhecendo um pouco melhor dessa Joyce que nos fala aqui. Então, em 2015, eu recebi uma proposta, né, de uma faculdade aqui em Cabo Frio, pois eu já trabalhava com os meus acessórios no Rio de Janeiro, onde eu morava, e aí eu resolvi vir para cá, para a cidade de Cabo Frio, trouxe essa faculdade, me contratou para a gente poder estar aqui fazendo uma roda de conversa, para a gente poder estar expondo meus produtos. Quando eu falo gente, é porque eu empreendo com meu marido. Então, eu sempre vou falar gente, nós, porque nós trabalhamos juntos. Então, nós viemos para cá. Essa faculdade nos trouxe para cá. E aqui nós se apaixonamos. A gente já tinha passado um carnaval aqui. E aí, conhecemos a dona da nossa casa, da primeira casa que nós moramos. A gente fala, nossa, gostamos tanto daqui. Ela, eu tenho uma casa. Resumindo, viemos morar aqui, né, no final de 2015. 2016... eu comecei a vir passar o carnaval e aí, passando aqui o carnaval, trouxe as minhas coisas para vender. Meu marido não queria vir na época, não quero, a gente está sem dinheiro. Falei, vamos para lá que a gente vende lá. Resumindo, chegou aqui, aonde era a nossa primeira casa, não tinha um movimento, não tinha nada. Fomos para a praia. Meu marido falou assim, vamos vender na praia? Eu falei, tá maluco? Ele, vamos vender na praia. Isso daí pode ser um dinheiro que a gente levanta. Resumindo, gente, eu comecei a empreender na praia. Aqui na Praia do Forte, em pleno carnaval, eu resolvi empreender. Começar a vender as minhas coisas aqui em Cabo Frio. E nessa, foi tão bom as minhas vendas que durante 3 dias, no terceiro dia, meus produtos acabaram todo. E eu vi uma oportunidade. E aí eu procurei, né, a dona da minha casa, falei, nossa, gostei, comecei a buscar. Aqui na cidade não tinha ninguém que trabalhasse com isso na época. E aí eu conversei com ela e ela falou para mim, Joyce, aqui é um lugar que você consegue trabalhar não somente na praia, mas você pode sim estar expondo o seu trabalho em outros lugares. E aí foi quando eu resolvi vir para cá de vez.
Me regularizei, tirei o meu crachá, trouxe meu título, tirei o meu crachá, vim para cá e aqui estou. Vai fazer 10 anos agora que eu estou aqui de vez, né? Fiquei final de 2015 ainda fiquei um pouquinho, mas vai fazer 10 anos agora no final do ano que eu tô aqui de vez. Então, foi quando eu resolvi trazer as minhas coisas para cá e empreender. E eu lembro que eu falei assim pro meu marido, cara, não tem ninguém que trabalha com isso. E aí ele falou assim, mas será que vai ser bom? Não tem ninguém? Lá no Rio pelo menos não tem mais gente. Eu falei, não, vamos que eu vou fazer o meu nome nessa cidade. Eu gosto muito de falar isso, sabe, gente? Porque para muitas pessoas pode parecer prepotência. Para mim, não. É visão. Porque eu sempre sonhei de estar onde eu estou chegando agora. Ainda não cheguei onde eu quero. Mas só de estar com esse programa hoje, o primeiro episódio, contando a minha história, tendo você para poder me ouvir, para você poder entender que todo mundo consegue. Não é fácil, mas você também pode conseguir. E assim começou a minha jornada. Então, por isso que eu peguei e falei para vocês, quem é a Joyce na fila do pão? Então, assim, antes de eu ser mentora, eu fui ambulante na praia. Antes de criar um curso, eu vendia com meus pés na areia. E eu tinha uma alma, eu tinha sonhos, entendeu? Eu não tinha estratégia, eu não tinha câmera, eu não tinha a habilidade que eu tenho hoje. Mas eu comecei. Mas uma coisa que eu falei aqui que eu não tinha, mas eu tinha sim. Eu acabei falando errado. Eu tinha muita estratégia, porque eu sabia onde eu queria chegar. Quando eu comecei a empreender na praia, eu comecei com estratégia. Eu já comecei pensando, cara, isso aqui vai ser um trampolim para me chegar em outros lugares, para as pessoas começarem a me conhecer. Porque eu acho que tudo precisa você pensar com estratégia. Você pode não começar, né? Porque muitas das vezes a gente não começa por estratégia, a gente começa por uma necessidade. Que o empreender, muitas das vezes, é isso. É empreender por necessidade, porque você tem contas para pagar, filhos para criar, então você vai empreender de uma maneira, mas com o tempo a estratégia precisa ser traçada. Então, assim, eu comecei do zero, sem palco, sem like, sem manual, mas isso me ensinou muito. Me ensinou que empreender é mais sobre resistir do que brilhar. Porque muitas das vezes as pessoas só querem ver o palco, as palmas, os aplausos, mas empreender, ele é um ato de resistência. Não é só o brilhar, não é só estar ali para as pessoas verem, as pessoas só querem, hoje elas estão muito acostumadas a só ver a vitória. E o Afronta Cash, ele veio para poder mostrar que o empreendedorismo é real. Vai ter erro, vai ter acerto, vai ter vontade de largar tudo, de chutar o balde. Depois você vai lá, vai catar seu balde, vai secar, mas você vai fazer acontecer. Entendeu? Porque empreender é isso, é altos e baixos. Quando eu comecei, você acha que eu tinha a coragem de vender na praia? Eu tinha vergonha no começo. Entendeu? Medo de me expor. Eu vivi muito tempo com aquele receio, né, de vender ali na praia, o que as pessoas iam achar, né, assim, né, não de falar, mas a minha vergonha era ali, porque eu achava que vender ali na praia, eu tinha que gritar, eu tinha que estar igual muitas coisas que eu via, que eu não concordava, mas ali não, ali quando eu comecei, eu falei, cara, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero empreender dessa forma. Eu não quero ser essa ambulante dessa forma. Então, assim, eu fui fazendo o meu corre. Eu fui fazendo diferente. Eu me posicionei diferente. Eu cheguei olhando tudo aquilo que não era confortável aos meus olhos, que eu não gostava. E eu falei, não, eu vou fazer de outra forma. Então, uma das minhas estratégias é ir bonita. Eu ia para a praia como se eu fosse uma turista. Tanto que eu e meu marido chegava na praia e os outros falavam assim, quer a cadeira? Senta aqui, mesinha. A gente falava, não, a gente está trabalhando. Ah, meu Deus, achei que vocês fossem turista. Então, essa era uma das minhas primeiras estratégias que eu comecei a fazer. Falei, não, eu quero ir bonita. Até porque eu vendo acessórios de beleza, então eu tenho que estar bonita, eu tenho que ser bem vista por essa mulherada. Então, foi assim. A minha primeira estratégia foi essa. E assim eu fui alcançando outras. E por que eu estou te contando isso hoje? Porque isso que nós vamos trazer aqui no nosso programa. Vai ter estratégia, vai ter erros também, vai ter aprendizado, vai ter empreendedorismo real. E isso é o Afronta Cash. É um programa para você.
mulher que quer empreender, para você mulher que quer trazer o seu corre, para você mulher que está cansada desse glamour todo que acaba ferrando com a nossa saúde mental, que muitas das vezes só é postado só o lado bonito, só posta o empreendedorismo como se fosse o sucesso, né? Gente, o sucesso ele tem várias vertentes. O que é o sucesso para mim não é sucesso para você. O mérito de um não é o mérito de outro. Então, aqui no AfrontaCast você vai ter o empreendedorismo real. O AfrontaCast é a voz do empreendedorismo real. Ele tem corpo, tem alma e tem voz. Você vai estar aqui junto comigo, com outras mulheres. Vamos estar recebendo muitas mulheres empreendedoras que fazem seu corre, que faz acontecer para poder chegar onde chegaram, para poder estar na sua caminhada, porque você vai encontrar mulheres aqui que vai estar começando. E você vai encontrar mulheres que estão no meio, mulheres que alcançaram, que almejavam, e aqui vai ser o lugar de encontro. Por que afronta? Porque afronta, nós somos de afrontar. Porque para muitas pessoas, ver outras mulheres empreendendo, né, é um ato de resistência. Empreender, uma mulher, você pode ser mãe, mulher, esposa, empreendedora, e aqui o AfrontaCast tem um lugar para você. Sinta-se à vontade. Começar é um ato de afeto. Começar não é sobre você estar pronta, é sobre você se fazer disponível, é estar disponível. Você não precisa saber de tudo, você só precisa dizer sim e dar o seu primeiro passo. Empreender do zero é abrir mão de comparação. Eu sei como é que é isso. Muitas das vezes a gente se compara, principalmente com essa era de Instagram. Você abre lá o Instagram da concorrente, você vê aquelas concorrentes babadeira com quase 1 milhão de seguidores e você ali não chegou nem aos seus 1.000, o que você faz? Murcha. O que você faz? Ah, não estou pronta. O que você faz? Ah, deixa eu chegar a 2.000, 5.000 para poder começar. É a comparação. E quando você entende que você não é igual a ninguém, que você é única, fica tudo muito mais fácil. Eu sei como que é isso. Durante um bom tempo, eu tive esse nível de comparação. Isso é uma das coisas que mais me paralisaram, porque aqui no AfrontaCast, nós vamos jogar com a real. Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade. E eu sei como é difícil empreender com ansiedade. Como é difícil empreender fazendo comparação. Como é difícil empreender se julgando, com a síndrome da impostora. Ai, eu não estou bem, eu não sou boa. E isso, as pessoas me veem, Joyce, mas você é tão afrontosa, né? Se vocês ainda não sabem, é assim que eu chamo as minhas seguidoras. E você que está aí me ouvindo, você sim, uma afrontosa. Uma mulher que afronta, uma mulher que vai para frente, uma mulher que não deixa se paralisar. Então, você é uma afrontosa. Então, as pessoas falam assim, nossa, você é afrontosa master. Como assim? Mas eu também tenho meus dias de altos e baixos. Tem dia, sim, que por muito tempo eu entrei no meu casulo. E esse podcast aqui, para mim, está sendo meu ato de resistência. Está sendo meu ato de libertação. Porque eu fiquei mais de 2 meses ausente da minha rede social. Sabe por quê? Pela síndrome da impostora, pela ansiedade, pela comparação. Eu me comparei durante muito tempo e não vou dizer para você que eu ainda não me comparo. Esse programa aqui, para mim, é uma afronta, sabe? Porque eu decidi que eu não vou me esconder mais, porque eu tenho voz, eu tenho alunas, eu tenho mulheres, eu tenho seguidoras que podem não ser grandiosas em quantidades, em números de seguidores, mas as pessoas que estão ao meu redor, as minhas alunas, os meus clientes, eu fiz a diferença na vida delas. E elas, por sua vez, acreditaram no meu trabalho e me deixaram eu ajudá-las a melhorar a vida delas, a acrescentar e agregar alguma coisa. Então, o que eu quero falar para você é para você abrir mão da comparação. Não fique pensando que você não tem voz, que você não tem lugar, porque você tem. Eu estou aqui, eu comecei na praia como ambulante, fui muito julgada,
Fui olhada muito torto porque trabalhava na praia. Muitas das vezes as pessoas acham que estão te humilhando, né? Falando algumas coisas para você. Ah, eu tô comprando para te ajudar. Ai, você é tão bonita para estar aqui. Entre outras coisas a mais que eu já ouvi. Mas eu sempre tive na minha mente que eu sou além daquilo ali que eu estou vivendo. Eu levo isso para a minha vida. Eu acho que eu posso sempre dar o meu melhor. E esse também é um grande problema. Porque com isso eu achar que eu posso dar sempre o meu melhor, eu nunca acho que tá bom. Então a gente vai poder conversar muita coisa aqui, vamos trazer especialista para poder conversar, porque essa comparação toda que nós mulheres fazemos tanto. Eu sou muito bem resolvida com a Joyce mulher, que eu digo beleza, atitude, a minha pele, a minha cor, eu sou muito, muito bem resolvida com isso. Mas quando fala desse lado empreendedora, a comparação vem. Então, você também não está imune a isso, mulher. Então, aqui você vai ter voz. Aqui você vai ter, caraca, ela também passa por isso. Eu sou mãe de 2. Eu tenho um filho, Lucas, que ele tem 23 anos, e eu sou mãe da Maju, que vai fazer 2 anos agora. Então, eu fui mãe aos 15 anos de idade e eu fui mãe aos 37. Então, você vê os dois extremos, como eu sou uma pessoa afrontosa. Porque eu comecei cedo e quando era para me ser quase avó, eu virei mãe de novo porque ninguém manda na minha vida e eu faço o que eu quero. E assim vamos ser. Tá? Eu fui muito julgada e você imagine uma mãe na adolescência. Um dia a gente vai vir contar um pouquinho mais sobre essa história, vamos trazer outras mulheres que também tiveram filhos na adolescência, vamos falar sobre essa maternidade na adolescência, o maternar, como que é difícil também. Vamos trazer outras mulheres também que são mulheres e são mães empreendedoras. Aqui no programa vamos ter bastante conteúdo para poder te ajudar. O empreendedorismo real vai ser aqui. Então, o que eu quero falar para você é que você precisa olhar para você e enxergar o seu valor. Você tem valor. O seu conhecimento tem valor. Eu escutei isso uma vez. Quando eu falei, cara, quem vai querer me ouvir? Você é maluca. O que você sabe, muita gente está pagando para isso. Muita gente está pagando para aprender. E você acha que ninguém quer aprender com isso? Então foi quando eu comecei a entender, principalmente dessa área digital, né? Quando eu resolvi me tornar mentora de mulheres, eu sofri um conflito muito grande, porque eu trabalhava na praia como ambulante, então você para e analisa. Eu estava no offline, eu não estava nas frentes das câmeras, eu não gravava vídeo, eu não, sabe? Era assim, eu tinha um vídeo pronto, porque essa era a minha estratégia. Eu vou vir contar para vocês aqui a estratégia que eu fiz para poder vender mais. Qualquer dia desse eu venho aqui contar. Mas o que acontece? Eu estava no offline. E através da pandemia, que mudou tudo, e acabou jogando a gente para o digital. E em 2020 foi quando eu resolvi, ou melhor, eu fui empurrada para o digital. Eu fui empurrada, acho que praticamente todo mundo foi empurrada para o digital. E foi quando eu comecei a empreender no digital, porque eu vendia meus produtos, eu já tinha uma loja, e foi quando eu resolvi trabalhar no digital, né, estudar o digital, aliás, para poder começar a vender os meus produtos. Porque eu vendia minhas faixas e ali eu comecei a fazer máscara e tudo mais, e as minhas clientes já conheciam meus produtos, elas começaram a pedir, eu vendi, graças a Deus, eu vendi muitas máscaras, principalmente máscaras estampadas, né, com os tecidos africanos, eu fazia, as mulheradas adoravam, e ali eu comecei a empreender no digital. Foi quando a minha porta de entrada no digital foi justamente em 2020, quando eu comecei a empreender para poder vender mais. E ali eu comecei a ver um mercado que não tinha ninguém que falasse da minha área, não tinha ninguém que falasse sobre o meu produto, que na época eram os acessórios afro. Hoje eu ainda vendo, hoje eu não foco só nos acessórios afro, apesar que são meu carro-chefe, mas hoje eu vendo acessórios de cabelo, né? Mas meu foco principal era meus acessórios afro e eu vi que não tinha ninguém no mercado que falasse. E eu me tornei, em 2021, a primeira mentora de acessórios afro do Brasil. Exatamente isso, para você ver. Então, assim,
Tudo é o querer, é procurar, vai doer, vai dar vontade de desistir. Mas com isso, meninas, só para poder falar para você, afrontosa, eu formei mais de 600 mulheres. Exatamente isso. Com o meu curso online, eu já formei mais de 600 mulheres que resolveram empreender com os acessórios afro. Ali eu ajudei muitas mulheres a fomentar renda. Eu recebo mensagens de pessoas que falam: Joyce, muito obrigada pelo teu sim. Muito obrigada por você passar o seu conhecimento. E nós vamos falar sobre isso, porque a gente às vezes acha que a gente não tem nada para ensinar. E a gente tem. A gente tem muita coisa para ensinar. Tá? Então, o que eu quero falar para você é para você não ter vergonha. Não tenha vergonha de vender, não tenha vergonha de parecer amadora, insegura. Não, vamos se expor. Não tenha essa insegurança de se expor, porque se expor é necessário. Hoje, vender. As pessoas têm vergonha quando falam que vendem. Né? Eu vendo. Gente, tudo é venda. Tudo é venda. O dentista vende, o psicólogo vende, o vendedor da loja de sapato vende. Todo mundo vende. Porque tudo é venda. Sendo que, infelizmente, quando fala alguns tipos de venda, trabalho como vendedor no shopping como se fosse feio, mas não é. Então não tenha medo e insegurança de se expor. Porque você precisa entender que você tem que colocar o dinheiro na sua mesa, mana. O dinheiro tem que estar aqui, ó, na mesa, tá? Então o que eu quero falar para você é isso. Vamos começar. Esse foi o AfrontaCast de hoje. Hoje foi só Seja bem-vindo. Hoje foi só uma degustação do que vai vir. Hoje foi só um momento de troca, para você sentir minha energia, para você conhecer um pouquinho mais da minha vida, para você poder entender um pouco mais do que vai ser um programa. Esse nosso programa ele vai ter muitas mulheres, principalmente porque o meu carro-chefe, sim, são mulheres empreendedoras que querem realmente empreender, mulheres que querem fazer que fazem o seu corre, mulheres reais, de empreendedorismo real, para pessoas que entendem que empreender é um ato de resistência. Então, sejam todas bem-vindas ao AfrontaCast. Esse foi o nosso programa de hoje. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, compartilha com uma amiga, siga lá no Instagram, @JoyceEmiliano, siga o nosso canal RCI, porque eu quero agradecer, antes de finalizar, eu quero agradecer a Márcia, ao Dirley, por essa disponibilidade. O RCI é uma rede de comunicação integrada aqui na cidade de Cabo Frio, onde está sendo realizado esse podcast. Então, sigam nas redes sociais, tá? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é só uma pontinha do que vai acontecer, tá? Compartilha com uma amiga, divida esse conteúdo, né? Transborde na vida de outras pessoas, tá bom? Beijo, vamos afrontar?